Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade com o nosso estudo em ótica e vamos falar sobre o espelho plano. Bem, é só para orientar, organizar a cabeça de vocês, nós vamos falar ao longo do curso sobre dois fenômenos, a reflexão e depois a refração, certo? A reflexão, que é o que a gente vai estar estudando aqui agora, ela está associada a espelhos, ok? A refração, ela vai estar associada a lentes, ok? Então, note, a gente vai estudar um fenômeno e a sua aplicação. Depois a gente vai estudar outro fenômeno e a sua aplicação. E depois a gente pode juntar tudo isso numa coisa só. Porque lá no final do nosso curso aqui de ótica, na nossa parte de ótica aqui do segundo ano, nós vamos construir juntos um telescópio, ok? Para poder ver as crateras da Lua e tudo mais. Mas isso vai ser a última aula, que a gente vai ter que ter entendido todo o conteúdo, tanto de espelho quanto de lente. Vamos lá, espelho plano. Bem, o espelho plano, como eu já disse, está associado à reflexão. Reflexão, ok? O fenômeno da reflexão. O que a gente estuda em si no espelho plano? Primeiro, a gente vai introduzir alguns conceitos importantes, que é o seguinte. Toda vez que eu for desenhar, que a gente for esquematizar um problema associado a espelhos, ok? Nós desenhamos o espelho plano sendo uma reta, ok? E um ponto importante é que essa reta, ela vai sempre ter uns risquinhos, seja aqui em cima ou embaixo, aqui, ó. Eu coloco 3 risquinhos, alguns risquinhos ali em cima. Para que servem esses risquinhos? Esses risquinhos, ele vai dizer para mim o seguinte, ó. A face do espelho mesmo é do lado de cá. Então, é eu aqui, o espelho está na minha frente. Essa parte aqui, onde estão os risquinhos, é a parte de trás do espelho. Pode ser a parede, por exemplo, ok? Então, essa aqui, esse lado de cá, é a parte que reflete a luz, onde tem o espelho. E outro ponto importante que a gente vai introduzir, já falando sobre espelhos planos, é a ideia de objeto e imagem. Bem, quando tem algum objeto na frente do espelho, por exemplo, eu tenho aqui esse copo. Ok? Esse copo ele está na frente do espelho. Ao olhar para esse copo, tendo um espelho aqui bem ao lado dele, eu consigo ver tanto o copo quanto uma segunda imagem gerada pelo espelho. Certo? Está aqui o copo, aqui eu tenho o espelho, eu olhando mais ou menos esse ângulo aqui eu vejo tanto o copo quanto uma segunda imagem, como se estivesse atrás do espelho. E aí vai vir a ideia do seguinte, existe uma imagem gerada por esse copo aqui atrás do espelho. E aí a gente entra com a seguinte definição. Esse é o objeto, certo? E essa é a imagem. Objeto, imagem. O objeto, no caso do espelho plano, eu vou destacar muito isso, porque tem coisas que a gente vai ver nas aulas que vocês nunca viram acontecer, mas realmente acontece, sai do contra-intuitivo. Você vai falar assim, não, é mágica, mas não é mágica, ok? Por isso que eu vou estar enfatizando muitos pontos aqui que parece bobo, mas não é. Aqui o meu objeto, ele é uma coisa palpável. A minha imagem, ela não é palpável, obviamente, ela está atrás do espelho. Bem, quando a minha imagem fica atrás do espelho, ok? Nós chamamos essa imagem de virtual. Ah, Jackson, se tem uma imagem virtual, você está dizendo que tem uma imagem que se forma na frente do espelho? Tem. Isso acontece. Quando a imagem é formada na frente do espelho, nós enxergamos um holograma, ok? É como se tivesse, nossa, tem um objeto aqui. Aí quando você vai pegar, você não consegue pegar, porque ele não está ali, ele não está ali de fato. Mas isso não acontece com o espelho plano. O espelho plano, sempre, todo espelho plano, ele vai gerar uma imagem como se fosse atrás do espelho. Uma imagem virtual. Isso é importantíssimo, tá? Outro ponto importante sobre o espelho plano é o seguinte. Quando eu tenho o objeto aqui a uma certa distância, isso é um ponto importantíssimo, vou colocar assim, ó, existe uma distância entre o objeto e o espelho. Essa distância entre o objeto e o espelho, ela também vai estar presente como se fosse atrás do espelho, entre o espelho, onde estaria o espelho, e a imagem. É a mesma distância. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho à imagem. Então, isso aqui
eu estou a uma distância de 10 centímetros, essa distância aqui entre o espelho e o outro objeto vai ser de 10 centímetros. Esse é um outro ponto importante do espelho plano, ok? Então, está apresentado o nosso problema do espelho plano. O espelho plano sempre vai ter essas características. Como normalmente é cobrado as questões associadas ao espelho plano? É muitas das vezes uma forma de pegadinha no seguinte contexto. Se eu afastar esse objeto 10 centímetros para trás, a distância entre um novo objeto, que vai estar aqui assim, ó, a distância entre um novo objeto e a sua imagem em frente ao espelho vai ser o total de quanto? Aí os alunos acabam deixando passar o detalhe. Se ele afastou 10 para cá, a distância total aqui é 20. Então aqui a nova imagem vai estar do espelho até a sua nova distância também uma distância de 20, ok? E o total entre o espelho, entre o copo que saiu do lugar, e a sua nova imagem vai ser um total de 40 centímetros. Note, eu andei com o meu copo somente 10 centímetros para trás. Muita gente acaba deixando passar a ideia de que se ele andou 10 centímetros para trás, ele afastou 10 centímetros. Não. Se eu andei 10 centímetros para trás, em relação à minha nova imagem, você tem que pensar que essa imagem também se afastou 10 centímetros para trás. Então, na prática, cada um se afastou 10. Ele já estava numa distância de 20. Se eu pensasse aqui, ó, objeto e imagem, tem um total de 20 em distância. E agora ele passa a ter uma distância de... Aqui tem 20, aqui tem mais 20. Então, a gente passa a ter uma distância de 40. Esses são os pontos importantes do espelho plano. Uma outra coisa super importante para a gente falar aqui agora, que agora que a gente já entende o fenômeno da reflexão e o espelho plano, como ele age, como ele atua e tudo mais, é importante a gente citar o seguinte. Quando eu tenho um espelho plano aqui assim, certo? Eu vou colocar duas situações. Está aqui o meu espelho plano. E aí eu tenho dois objetos. Tem uma pessoa aqui, digamos que seja uma academia. Isso aqui seja a parede de uma academia toda espelhada. Tem uma pessoa aqui e tem uma segunda pessoa aqui. Ok? E aí, digamos que você queira olhar para essa pessoa por meio do espelho. Para onde você olha? Na prática, vamos fazer aquela mesma ideia. Se eu tenho uma pessoa aqui nessa posição, aqui vai estar o meu espelho. Vou fazer o tracinho aqui assim, ó, para deixar claro que essa é a parte de trás do espelho, ok? Se essa pessoa está nessa posição aqui, em relação ao espelho, vamos fazer o desenho aqui, ó. Digamos que seja essa distância, certo? Em relação ao espelho vai ter uma imagem. Essa imagem vai estar aqui assim, ó. Esse é o objeto, essa é a imagem. Certo? E da mesma maneira, eu vou colocar aqui assim, mais para trás. Vou colocar esse aqui. E da mesma maneira, esse cara, ele vai ter a imagem dele, ó, toda essa distância vai ser a mesma coisa aqui do outro lado, mais ou menos aqui assim. Quando você quer olhar para essa pessoa usando o espelho, tá aqui o nosso espelho, na verdade, o que você faz é olhar para a imagem da pessoa que está no espelho. Então, a gente faz isso aqui, ó. Aqui seria um raio aqui assim, ó. Porque a imagem da pessoa que está no espelho é exatamente aqui, ó. A pessoa, vamos dizer que tem um solzinho aqui. O sol ilumina todo mundo, ou seja, essa pessoa é iluminada. Os raios que saem dessa pessoa bate no espelho. Tem um ponto aqui de incidência e vem até os seus olhos, ok? Note, aqui é justamente o que a gente falou na última aula. Aqui está a lei, ó, de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Aqui vai ter o θ1 e aqui vai ter o θ2, ok? Agora, um ponto importante. Você não olha para qualquer posição do espelho para enxergar aquela pessoa. Você olha para uma posição específica, para um ponto específico do espelho. O ponto específico do espelho que você está olhando é exatamente na direção da onde está a imagem daquela pessoa, ok? Da mesma maneira que se a pessoa quiser
te ver, olha o que acontece. Se a pessoa quiser te ver, ela olha na sua direção, o que vai dar o mesmo raio aqui assim, ó. Ok? E aí surge o princípio, vou escrever aqui em cima, o princípio da reversibilidade. O que é o princípio da reversibilidade? Ele está dizendo o seguinte: o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Da mesma maneira que a luz que te iluminou aqui, certo? A gente falou isso na aula anterior, que para eu enxergar esse objeto, a luz bate nele e dele vem para os meus olhos, certo? Se a luz dele não vir para os meus olhos, eu não enxergo esse objeto. Então, para eu enxergar essa pessoa, a luz bate nele, aí da luz que bate nele, parte e vai para o espelho. Quando chega no espelho, reflete. E aí vem para essa pessoa. Aí essa pessoa consegue enxergar por quê? Porque a luz bateu nele, saiu dele, foi para o espelho e veio até os olhos desse outro cara aqui, que eu vou chamar de B. Esse é o A e esse é o B. Da mesma maneira que a luz faz esse caminho para sair de A até B, para sair de B e ir até A, ele faz o mesmo caminho. Então, se esse cara que está sendo iluminado, a luz bate nele, sai dele, bate nesse mesmo ponto e vem para esse cara aqui. Por quê? Quer dizer que os outros pontos do espelho não estão recebendo luz? Está recebendo luz, tá? Todos os pontos aqui do espelho estão recebendo luz. Mas cada um está refletindo para um sentido, certo? Então, uma pessoa que esteja aqui, olhando para esse ponto do espelho, ele não vai ver esse cara. Agora, se ele olhar um pouquinho mais para cima aqui, ó, essa direção aqui assim, ó. Se ele olhar aqui assim, ó, ele consegue ver esta pessoa. Quem é esta pessoa aqui? É esse cara aqui. Então, ó, se eu fizer o traço do raio, vem até aqui, reflete, vem até essa pessoa. Então, para esse cara aqui, deixa eu pegar esse raio aqui. Para esse cara aqui, ele olha para este ponto para poder enxergar essa pessoa. Enquanto para esse que está mais atrás e para cima, ele tem que olhar para este ponto para enxergar essa pessoa. Então, tudo vai depender de onde você está posicionado, tá bom? Agora, o que é importante destacar logo nessa aula é o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade vai dar essa ideia de tudo que vai, volta pelo mesmo caminho. E aí a gente aponta um efeito muito interessante e muito importante que está dentro da parte de direção defensiva. Quando você está dirigindo um carro, vocês ainda são jovens e não devem dirigir, mas vocês já devem ter visto alguém reclamar. Tá no trânsito, de repente ele fala: "Oh, esse cara com farol alto na minha cara", e que não sei o quê. Por que o motorista fala isso? Quando você está num carro, tá aqui o carro. Aqui está o motorista, ok? E aqui tem um carro logo atrás. Certo? Bem, o motorista, ele tem um dispositivo a favor dele chamado retrovisor, que fica bem aqui assim, ó. Tem um aqui e tem um aqui. Certo? Qual é a função do retrovisor? Ele é um espelho plano, certo? O motorista, ele ajusta o retrovisor de maneira que ao olhar nesse sentido aqui assim, ó, ele consiga ver o que está vindo de trás. Da mesma maneira, ele faz com o outro lado. Ao olhar aqui assim, ó... Opa, fiz um desenho meio torto. Vamos acertar aqui. Ao olhar aqui assim, ó, ele consiga ver o que está vindo de trás. Ok? Esse é o ajuste do retrovisor. O que acontece é que se ele olhando para o retrovisor, no caso seria mais ou menos nesse sentido aqui, ele consegue ver o que está vindo de trás, qualquer luz que venha nesse mesmo sentido vai bater no retrovisor e ir para onde? Para a cara do motorista. E isso pode até deixar ele sem uma boa visão para estar dirigindo, certo? E causar um acidente. Então, um cara que liga um farol alto aqui atrás, ele acaba jogando luz no retrovisor do motorista e jogando, no caso, luz no rosto do motorista da frente, deixando ele cego, momentaneamente. E se vocês pararem para pensar, somente o motorista vê isso. Por que somente o motorista? Porque uma pessoa que está aqui,
A luz não vem na sua direção porque o retrovisor não está ajustado para ele ver o que está vindo de trás. Se você senta no carona e olha para o retrovisor, tanto um lado quanto o outro, você não consegue ver o que está vindo atrás, porque ele está posicionado de uma maneira um tanto que torta para quem está aqui no carona, porque ele é posicionado para quem está no motorista. Quem está no carona não consegue ver com clareza o que está vindo aqui atrás, a não ser que ele pegue e bote o rosto mais para frente. Ele faz assim para olhar o retrovisor, certo? Então, esse é o princípio da reversibilidade. Como o motorista consegue ver o que vem daqui, então tudo que vem daqui vai para a cara do motorista, certo? O caminho de ida é igual ao caminho de volta, tá bom? Bem, com isso a gente apresenta mais ou menos a ideia de espelho plano. Os conceitos de objeto e imagem vão ser fundamentais, porque a gente vai toda hora falar, tanto para espelho quanto para lente mais para frente, a gente vai falar, aqui está o objeto, a imagem está aqui. Aqui está o objeto, a imagem está aqui. A posição do objeto é essa, a posição da imagem é essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente já vai começar a falar de espelhos esféricos, tá bom? Valeu!